paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida e que essa palavra de hoje possa trazer mudanças, na sua família, nos ensinamentos, para os seus filhos, porque a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis, pelos nossos filhos e que um dia nós chegaremos diante de Deus e o Senhor pedirá conta, dos filhos, das atitudes dos nossos filhos. Portanto, nós devemos criá-los para conhecer a Deus e para honrar e para servir a Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje aqui, no 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vocês já sabem, já conheceram, que havia um sacerdote que ficava no templo e que seu nome era Eli. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da maldade dos filhos de Eli. Vamos lá, o versículo 12. Os filhos de Eli, eles eram ímpios e não se importavam com o Senhor. O que é ser uma pessoa ímpia? Uma pessoa que não honra a Deus, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não dá prioridade para a palavra de Deus, que não ora. Isso é ser um ímpio. E os filhos, ele tinha 2 filhos e eles eram ímpios. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo, e sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha para servi-los daquela oferenda. Nós aprendemos, que vimos já que quando faziam algum sacrifício de carne, de alguma coisa referente, ao alimento, os filhos de Eli pediam que viessem servi-los com aquela carne que estavam sendo ofertados a Deus. O pecado, versículo 7, o pecado desses jovens era muito grande e à vista do Senhor, eles estavam tratando com desprezo a oferta que era feita ao Senhor. Com todo temor, com todo tremor, as pessoas traziam aquela oferta, ao Deus de Israel, e eles não tratavam com respeito aquelas ofertas. E o que aconteceu? O Senhor Deus, vendo que Eli não corrigia os filhos, ele fez uma profecia contra a família de Eli. É muito importante nós aprendermos que ou nós estamos com o Senhor ou nós estamos contra o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que não ajuntam com Ele, com Deus, estão espalhando. Então nós precisamos ver como está a nossa família. Nós estamos levando a nossa família a se unir com o Senhor? Ou estamos aprovando tudo que a nossa família faz que não agrada ao Senhor, que desrespeita ao Senhor? Então vamos ver a profecia contra essa família, a família de um sacerdote. Por isso nós temos que ver que mesmo que o seu pai, a sua mãe, seja um pastor, seja uma pastora, seja um líder cristão, os seus filhos, precisam ter uma experiência pessoal com Deus. Nós vemos aqui um homem de Deus, um homem usado por Deus, o sacerdote Eli. Mas ele não passou isso para os seus filhos. Ele não conseguiu passar, a tocha da fé, a bandeira, do Senhor, Deus de Israel. Vamos ler o versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai? Quando eles estavam no Egito? Sob quem? Sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentro de todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Aqui Deus falando, eu chamei o seu pai, eu o constituí sacerdote, eu o abençoei, eu coloquei sobre ele um colete sacerdotal. E o versículo 29 está dizendo aqui para os 2 filhos, de Eli: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Quantas pessoas hoje nós não vivemos mais no Velho Testamento, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais,
Nós não precisamos mais derramar o sangue de animais para que os nossos pecados sejam perdoados. Hoje nós vivemos na nova aliança, onde nós precisamos aceitar o sangue derramado do Cordeiro Jesus Cristo e seremos purificados dos nossos pecados. Mas você já percebeu que tem pessoas que zombam disso? Tem pessoas que falam de uma maneira menosprezando o sacrifício de Cristo, menosprezando a nossa fé. Eu vejo isso, como testemunho de muitas mulheres no Café com Fé. Depois que elas aceitam a Jesus, aceitam o sacrifício de Jesus, a família começa a menosprezar. A família começa agora a se importar com a fé, daquela senhora, daquela jovem mulher, daquela mulher que entregou a vida e reconheceu o sacrifício de Jesus. Nós vemos isso nos nossos dias. Continuando, o versículo diz: porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Aqui Deus estava falando com o sacerdote Eli. Por que, sacerdote Eli, você honra mais os filhos do que a mim? Porque você deixa que eles engordem com as ofertas que são feitas pelo Deus de Israel? Versículo 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. O Senhor fala claramente, não tem como não entender a palavra de Deus. Ele estava dizendo para o sacerdote Eli: eu vou desprezar os seus filhos, porque eles não estão me honrando, eles não estão me tratando com respeito. Portanto, eu vou desprezá-los, porque eu, o Deus de Israel, eu vou dar honra, eu honrarei aqueles que me honram, e eu desprezarei aqueles que me desprezam. Que mensagem maravilhosa, que ensinamento tremendo, poderoso, que nós possamos repensar a nossa vida e os ensinamentos que estamos dando aos nossos filhos. Se os nossos filhos não honrarem a Deus, o Senhor irá desprezá-los. Se você e seu marido não honrarem a Deus, o Senhor vai desprezá-los. Versículo 32. Você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Aqui o Senhor já está lançando, sobre aquela família uma falta de bênção, uma maldição. Na sua família, eles morrerão cedo, porque eles não me honraram. Versículo 33. Os seus descendentes morrerão no vigor da vida. Versículo 34. E o que aconteceu a seus 2 filhos, Rofni e Finéias? Será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Aqui o Senhor enviou uma palavra para o sacerdote. Eu cobrarei um preço alto, porque você não ensinou seus filhos, porque você não foi enérgico com seus filhos com respeito a mim, ao Deus de Israel. Eu vou lançar a morte sobre a vida dos 2 no mesmo dia. O Senhor é quem dá a vida e o Senhor pode tirá-la. Versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel. Olha que coisa triste, que história triste, quando nós vemos que um sacerdote não honrou a Deus, não com a sua vida, mas com a sua descendência. E a mesma coisa será cobrada, de você, que ouve a palavra, que conhece a palavra e que aceitou o sacrifício de Jesus, mas não tem passado essa tocha da fé para a sua família. O Senhor cobrará de você. Você poderá sofrer as consequências de não obedecer a Deus, quando Ele diz aqui no Velho Testamento: ensine seus filhos, andando com eles, caminhando com eles, quando estiver assentado com eles. É isso que o Senhor diz. Que o Senhor possa tocar na sua vida profundamente com essa palavra e você mudar enquanto a vida há tempo. Não importa se os seus filhos estão adultos,
Passe para eles a tocha da fé, do respeito e da honra ao Deus de Israel. Que o Senhor te abençoe poderosamente com essa mensagem e que você tenha a sua vida transformada. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.